Olá, quinto ano. Nós vamos dar prosseguimento à nossa aula de matemática, tá bom? De hoje, falando de comparação de frações, tá? Então, a nossa aula agora vai ser da página 13 de vocês do livro integrado, tá bom? Comparando frações. Comparando duas frações, você sabe dizer qual é a maior? Vocês saberiam dizer, se a gente pegasse, se eu colocasse para vocês duas frações, vocês saberiam falar qual é a maior delas? Você sabe escolher duas frações iguais em um conjunto com várias frações? Vamos aprender um pouco disso nas atividades a seguir, tá bom? Esse conteúdo que eu vou passar aqui para vocês agora, ele não está no livro de vocês, tá? É justamente para que vocês possam compreender melhor essa comparação de frações, já que o livro não traz tanta informação, tá? Então, podemos comparar frações utilizando a representação numérica através de algumas técnicas e propriedades. Comparar significa analisar qual representa a maior ou menor quantidade ou se elas são iguais. Então, quando a gente compara frações, a gente consegue perceber nelas se elas são maiores umas que as outras, se elas são menores ou se elas são frações iguais, que são as frações equivalentes que vocês já aprenderam, tá bom? A primeira regrinha a levar em consideração é sobre a questão dos denominadores iguais. Então, quando os denominadores são iguais, lembrando, denominador é aquele número que fica embaixo, tá bom? Ele que determina em quantas partes o inteiro foi dividido. Então, quando os denominadores são iguais, basta compararmos somente o valor dos numeradores. Observe a comparação entre as frações 2 quintos e 4 quintos. Note que os denominadores são iguais. Então, nós temos aqui o denominador 5 e o denominador 5. Dessa forma, vamos comparar os numeradores. 4 é maior do que 2. Lembram desses símbolos, né? Aqueles símbolos que nós já aprendemos de maior, menor e igual, né? O menor seria o símbolo invertido e o igual que vocês já conhecem. Então, como a gente está comparando numeradores, aqui a gente vai perceber que o 4 ele é maior do que o 2, certo? Então, 4 é maior que 2, portanto, 4 quintos vai ser uma fração maior que 2 quintos. Novamente, repetindo a regrinha, como meus denominadores são iguais, eu vou comparar agora os numeradores. Então, o número 4 é maior do que o 2, portanto, 4 quintos é maior que 2 quintos, certo? Veja outra comparação envolvendo as frações 7 dozeavos e 15 dozeavos. Os denominadores também são iguais, então nós temos o denominador 12 e o denominador 12. Assim, basta identificarmos qual dos números é maior. Percebemos que 15 é maior que 7, então nós temos aqui o 15 maior do que o 7. Portanto, 15 maior que 7, 15 dozeavos vai ser maior que 7 dozeavos. Então, aqui novamente nós temos uma comparação de frações onde os denominadores são iguais. Aqui agora nós temos uma situação diferente. Se duas frações têm o mesmo numerador, tá? Elas terão o mesmo numerador, mas os meus denominadores serão diferentes. A maior é a que tem menor denominador. Então, olhem só. Como exemplo aqui, nós temos o mesmo numerador, eu tenho o numerador 11 e o numerador 11, e nós temos os denominadores 4 e 3. Nesse caso, modifica a regra. Se meus numeradores são iguais, eu vou comparar os denominadores. E para que seja maior, vai ser maior a fração que tenha o numerador menor, tá? Então, o numerador menor que vai determinar. Repetindo, tá, gente? A informação aqui eu modifiquei a direção daqui do símbolo, porque ele estava errado onde foi impresso, tá? Então, aqui nós temos sim o símbolo direcionado na direção certa agora. Por quê? Porque nós temos numeradores iguais, certo? E denominadores diferentes, então, será maior a fração que possui um numerador menor. Portanto, 11 terços, ele vai ser maior que 11 quartos, tá bom?
Agora a gente vai voltar ao livro, tá? Lápis na mão, naquela seção lápis na mão, e fazer as primeiras atividades sobre o assunto. Davi e seu avô Humberto estão passeando de bicicleta no parque. Letra A. Humberto perguntou a Davi se ele prefere ganhar 2/5 ou 4/5 da quantia que ele tem no bolso. Então, percebam, nós temos duas frações com o mesmo denominador, certo? E numeradores diferentes. Para ficar com a maior quantia, que fração Davi deve escolher? Explique sua resposta usando desenhos, cálculos ou uma frase, tá? Então, gente, entre as duas frações, qual é a fração maior? Como nós vimos, a fração maior vai ser aquela que tem o numerador maior, já que os denominadores são iguais. Então, 4/5 é maior do que 2/5. Então, para o Davi ficar com a maior quantia, ele deve escolher a fração de 4/5. Então, Davi deve escolher 4/5 da quantia. Para a gente poder justificar essa resposta, a gente pode colocar que 4/5 é uma fração maior que 2/5. Portanto, a quantia será maior, tá? Complete com o símbolo, ó, menor ou maior. Então, aqui, 4/5 vai ser maior que 2/5, certo? Então, aqui a gente está usando o símbolo. Lembrem que a parte maior é sempre a parte que está aqui do lado aberto, tá? E essa parte que está da pontinha vai ser sempre a menor em comparações numéricas, tá bom? Letra B. Se o avô de Davi perguntasse a ele se prefere ganhar 2/5 ou 2/3 da quantia que ele tem no bolso, qual fração Davi deveria escolher para ficar com a maior quantia? Aqui nós já temos aquela situação dos numeradores. Nós temos o numerador igual, porém o denominador diferente. Com isso, né, nós vimos que nessa situação vai ser maior a fração que possui o menor denominador, certo? Então, Davi ele deve escolher 2/3 para ficar com a maior quantia. Explique sua resposta usando desenhos, cálculos ou uma frase. Então, Davi deveria escolher 2/3 da quantia, porque 2/3 é uma fração maior que 2/5, certo? E, novamente, complete com menor ou maior. Então, 2/5 ele é menor que 2/3. Percebam novamente que a parte aberta está direcionada para a fração maior, tá? Na letra C, complete as frases corretamente usando as palavras numerador ou denominador. Quanto maior é o denominador de uma fração, menores são as partes em que o inteiro foi dividido, tá? Então, significa que o inteiro foi dividido em menores partes, certo? Quanto maior é o numerador de uma fração, maior é a quantidade de partes consideradas. Lembrando que o denominador é a parte, né, que nós dividimos o inteiro, e o numerador vai ser a parte que nós consideramos daquela divisão que foi feita, tá? Letra D. Agora leia as frases que indicam como comparar alguns tipos de frações e dê um exemplo para cada uma, usando os símbolos menor ou maior. Aqui nós temos pequenas definições, tá? Praticamente resumindo o que já foi dito. Se duas frações têm o mesmo denominador, a fração maior tem numerador maior, né? E aqui, ó, tem várias respostas que vocês podem dar. Qualquer comparação entre frações que vocês façam, basta colocar o numerador maior que o outro, mas os dois com o mesmo denominador, certo? Aqui nós temos o exemplo de 1/5 e 4/5, tá? 4 é maior do que 1, portanto, 4/5 é maior, né, que 1/5, tá bom? E aqui, se duas frações têm o mesmo numerador, a fração maior é a que tem o denominador menor. Então, há várias respostas também. Vocês podem colocar várias frações diferentes
desde que o numerador seja igual que está no exemplo, tá? Nós temos numerador 4 e numerador 4, e sejam diferentes os denominadores. Nesse caso, nós sabemos que, como são numeradores iguais, quem vai ser maior é aquele que tem o menor denominador. Portanto, 4/5 é maior que 4/8. Com isso, nós finalizamos a nossa aula de hoje, tá bom? Agora, a nossa aula de quarta-feira, a gente vai dar prosseguimento no conteúdo, certo? Então, até a próxima aula.